Seguinte, se você tivesse R$ 1.000 a mais todos os meses, o que você faria? Considerando o preço da carne hoje, você provavelmente faria um churrasco e o dinheiro todo acabaria. Deprimente. Mas falando sério, nesse vídeo eu vou te mostrar dois métodos super simples para você montar uma renda passiva de R$ 1.100, que é basicamente o salário mínimo de 2021. E claro que só falar e só mostrar não adianta, eu vou também te entregar um planejamento para você chegar nesse resultado. Lembrando que renda passiva significa que você vai ganhar R$ 1.100 a mais todos os meses sem precisar fazer nada. Se você ficar o mês todo sentado de boa, você ganha esses R$ 1.100. Olha que lindo! Meu nome é Luan Andrade e seja muito bem-vindo a mais um Desconfinanças. Olha, eu ainda não aprendi a fazer uma máquina de imprimir dinheiro. Eu prometo que quando eu aprender, eu venho aqui ensinar. Na verdade, não prometo não. Mas, enquanto não temos uma máquina de imprimir dinheiro além do governo, podemos usar o nosso dinheiro para fazer mais dinheiro por meio dos investimentos. Dinheiro gera mais dinheiro. Aí, além dos dois métodos, eu tenho um segredinho para te fazer alcançar esse valor mais rápido. Mas eu só vou te contar no final do vídeo porque eu sou mau. O primeiro jeito de você conseguir esse salário todo mês é por meio de fundos imobiliários, também conhecido como FIIs. Que é isso, Luan? Sabe quando a pessoa compra um imóvel e deixa lá alugando? Uma kitnet, uma loja, enfim, ela deixa lá o imóvel alugando, outra pessoa aluga e fica pagando para ela? Pois é, os fundos imobiliários funcionam exatamente desse jeitinho. Você investe o seu dinheiro em um fundo que é dono de vários imóveis. Então, basicamente, com R$ 100 você vira um dos donos de uma gigantesca rede de shoppings, de vários shoppings. Ou daqueles prédios lindos de São Paulo, aquelas lajes corporativas espelhadas, enfim, são só exemplos. Você vira cotista de um fundo ao comprar uma cota dele, que é um pedacinho do fundo. Você vira um mini dono daquele fundo grandão. Se quiser se aprofundar mais no assunto, é só clicar aqui que eu tenho uma aula maravilhosa sobre FIIs. Mas o assunto hoje não é ele, o assunto é o dinheiro que ele te dá. A grande beleza dos FIIs é que, assim como o aluguel, eles te pagam todos os meses. Sim, te pagam, de verdade, eles literalmente depositam dinheiro na sua conta. Você acorda um dia e puf, tem dinheiro lá. Lindo! Continuando naquele exemplo do fundo de shopping, os lojistas pagam o aluguel para o dono do shopping, que no caso é o fundo. Então os lojistas pagam para o fundo paga para você. Você é dono do fundo é dono do shopping. Por lei, os FIIs são obrigados a distribuir 95% do seu lucro todos os meses. Então, toda vez que a galera paga aluguel, você recebe. O nome certo para os acionistas, o nome certo desse pagamento para os acionistas é dividendo, mas você pode considerar um salário. Para medir o quanto você ganha com o fundo, tem um negócio chamado de Dividend Yield, ou DY. Sempre tem um nome difícil, gente, sempre tem um nome difícil. Ele é basicamente o cálculo do quanto o fundo te pagou dividido pelo preço da cota. Então, se o fundo me pagou R$ 1 e a cota dele custa R$ 100, eu tenho um Dividend Yield, eu tenho um DY de 1% naquele mês. Mas não precisa se preocupar com essa fórmula toda do DY não. Eu tô te mostrando só para você compreender qual que é a lógica, mas os sites te entregam essa fórmula prontinha, calculada, de boa. E lembrando que, assim como no aluguel, nos fundos imobiliários você não ganha dinheiro só com os inquilinos. O dinheiro que você investiu ainda está lá. Então você tem a grana que você investiu, mais o quanto você está recebendo de salário. Se depois você quiser vender as suas cotas, tá tranquilo, você ganha mais dinheiro ainda, você tira o seu dinheiro de lá. Você pode, por exemplo, comprar a cota de um fundo imobiliário, aí ele te paga e você vende a cota. Mas não faz sentido nenhum fazer isso porque é muito mais lógico você comprar a cota e deixar lá o fundo te pagando todo mês. Beleza, e como nós vamos fazer para ganhar R$ 1.100 todos os meses com fundos imobiliários? A conta é bem mais simples do que você imagina. É só você pegar o valor que você quer ganhar mensalmente, que no caso aqui é R$ 1.100, e multiplicar pelo DY do fundo que você está olhando. Só que, como nós estamos na renda variável, as coisas variam. O preço dos fundos muda o tempo todo. E um mês eles podem te pagar um pouquinho mais, outro mês te pagar um pouquinho menos. E como o que muda o dividend yield é justamente o preço do fundo e o quanto ele te pagou,
O dividend yield deles muda o tempo todo, mas eles sempre se mantêm numa média meio parecida, meio estável. E como você não vai comprar só um fundo imobiliário, você tem que dar uma diversificada, você tem que comprar mais de um, eu vou considerar uma média bem conservadora de 0,5% de DY. Se você pegar os principais fundos do mercado, você vai chegar a um número bem próximo disso também. Vão ter fundos com DY bem maior, vão ter fundos com DY bem menor, mas essa média conservadora que eu peguei aqui, ela é alcançável para qualquer um que tenha a mínima noção do que está fazendo, não é difícil. Voltando à fórmula, R$ 1.100 vezes 0,005, que é a mesma coisa que 0,5%, dá R$ 220 mil. Meu Deus, Luan, você não disse que era simples? De onde eu vou tirar 220 mil reais, meu filho? Calma, você não precisa ter os 220 mil reais agora. Fica de boa. O segredo é você ir comprando aos poucos. Se você investir R$300 todos os meses em fundos imobiliários, você vai conseguir atingir esse salário em mais ou menos 23 anos. Eu vou te mostrar o porquê. Pensa comigo, 0,5% ao mês é basicamente 6% ao ano. É um pouquinho mais, mas eu estou arredondando para baixo para ficar tudo bem conservador. Se o fundo te pagar 6% do valor que você investiu nele todo ano e você reinvestir essa grana, então o fundo te paga, você usa o dinheiro que ele te deu para comprar mais cotas, você tem um tipo de juros compostos. É o efeito bola de neve, porque no próximo mês, como você comprou mais cotas, ele vai te pagar mais, e você compra mais, ele te paga mais, e você compra mais, você te paga mais, você compra mais, ele te paga mais, você compra mais, e fica nesse ciclo vicioso. Além disso, os fundos imobiliários não ficam parados, o preço dele vai mudando ao longo do tempo, tá na renda variável, muda menos que as ações, mas também muda. Então eu vou considerar que os seus fundos vão se valorizar humildes 2% ao ano. Eu tô sendo muito conservador nessa conta toda aqui. Então eu tô considerando que você ainda tá aprendendo a investir. Se você já sabe investir, você consegue resultados melhores, mas você tá aprendendo. Você pega esse valor e você tem praticamente uma rentabilidade de 8% ao ano, né? Os 6% que ele está te pagando, mais os 2% que eu considerei que seus fundos vão se valorizar todo ano. Agora é só passar isso tudo para a calculadora de juros compostos, você não precisa fazer nada de cabeça. Eu vou deixar o link dela na descrição e no comentário fixado. Então é só colocar os valores aqui, ó. Valor inicial 0, porque você não começou com nada absurdo. Todo mês você vai colocar R$300. Depois você vai ter uma taxa de juros de 8%, que foi aquela que eu falei com você, né? Que é uma taxa conservadora e tal, durante um período de 23 anos, que era o que eu tinha prometido. Quando você clica em calcular, olha só, depois desses 23 anos, você vai ter 227 mil reais. E lembra que eu te falei que para ganhar R$1.100, você precisava de 220. Então você vai ganhar até um pouquinho mais que R$1.100. Claro que até lá o salário mínimo já deu uma aumentada também, mas nesse período você vai começar a investir mais, você vai ter mais conhecimento, então você deve conseguir esses 220 mil até mais rápido. Esse planejamento todo é só para você entender a ideia e ter uma coisa bem simples de executar para já começar agora, para já começar o mais cedo possível. E o segredinho que eu vou te contar no final desse vídeo ajuda bastante nessa parte também. E antes de eu continuar para a segunda parte, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. O segundo jeito para você conseguir o seu salário mínimo por meio de investimentos é mais rápido, mas é um pouco mais conturbado, que é por meio de ações pagadoras de dividendos. Exatamente, as empresas também pagam, não são só os imóveis não. E é do mesmo jeito, você acorda e tem dinheiro na conta lá, é do mesmo jeitinho. Só que, diferente dos fundos imobiliários, as empresas não têm a obrigação de distribuir 95% dos lucros, senão elas não cresceriam. Na verdade, elas não têm nem a obrigação de dar lucro. Algumas empresas, por questões estratégicas, dão prejuízo, e outras dão prejuízo porque são ruins mesmo. Porém, em meio a tantas empresas na nossa bolsa e na bolsa do exterior, existem algumas que chamamos de pagadoras de dividendos, que são justamente empresas mais maduras, e como elas já estão grandes, não tem muito para onde se expandir, para onde crescer, não tem, mas já dominaram o mundo, elas te pagam uma parte do lucro delas, não tem mais com que gastar aquilo. Até porque não esquece que os donos da empresa lá, os acionistas majoritários, a galera que realmente controla, eles também recebem esses dividendos. Então, quando eles distribuem, eles ganham também. Por isso que as empresas gostam tanto de distribuir.
Vou te dar alguns exemplos de empresas desse tipo, mas não é nenhum tipo de recomendação, tanto que você vai ver que vão ser várias empresas, vai ser um negócio bem variado. As empresas do setor de energia elétrica como um todo costumam ser boas pagadoras de dividendos, porque, bom, o setor de energia elétrica não é um negócio que se expande pra caramba todos os anos. Como exemplo, nós temos a ENGIE e a Taesa. Os bancões também distribuem pra caramba. Bom, eles são bancos, eu não preciso me aprofundar muito nisso, né? Temos o Itaú e o Bradesco, por exemplo. As empresas de saneamento básico seguem a mesma lógica das empresas de energia. Nós temos como exemplo a Sanepar e a Copasa. E seguradoras também são empresas que costumam pagar bastante, como a BB Seguridade e a Porto Seguro. Todas essas são empresas bem estruturadas já, que são conhecidas por pagar bem os seus acionistas. Só que o mercado de ações não é tão calmo quanto o de fundos imobiliários. É uma questão de lógica. O que você acha que é mais volátil? Uma empresa que está lá com a concorrência, o pau quebrando, crescendo, ou um imóvel? Os imóveis podem se aprimorar, podem crescer, podem ter alguns problemas de estrutura, alguns inquilinos podem pular fora, mas no geral não tem muito mais o que acontecer. Alguns inquilinos podem dar um calote, mas não passa muito disso. Agora, as empresas em pouquíssimo tempo elas podem aumentar o lucro dela em 500% ou podem ficar tão desinteressantes ao ponto de ninguém querer comprar nada delas. Deixar ela lá para quebrar. Para te mostrar como o jogo muda nas ações, eu nem fiz aquela média que eu fiz com os fundos imobiliários, porque não dá. Os fundos imobiliários são bem mais estáveis, são bem mais parecidos. Agora a ação muda o pagamento o tempo todo, é muito mais dinâmico. Então o que eu fiz? Vou te deixar na mão? Não, eu montei duas carteiras imaginárias com 3 empresas cada uma. Então vão ser 6 empresas no total, 2 carteiras separadas e eu vou te mostrar quanto cada uma delas pagaria para você ter uma ideia de como funciona. Mas 2 detalhes importantes antes da gente continuar. O primeiro deles é que as ações, diferentes do fundos imobiliários, quando você olha o DY dela, não tá um mensal, tá um anual. Porque as empresas não são obrigadas a pagar todos os meses. Então, até as empresas que pagam quando querem. Então, tem empresa que paga 2 vezes por ano, tem empresa que paga 1 vez por ano, tem empresa que paga um mês sim, outro mês não, um mês sim, um mês não. Então, enfim, você tem que ir lá e olhar quando aquela empresa costuma pagar. E o outro detalhe é que eu vou considerar o DY dessas empresas lá de 2019, porque 2020 foi um ano muito atípico e 2021 ainda nem acabou. A primeira carteira tem ações da Itaúsa, que é a controladora do Banco Itaú, e na época ela tinha um dividend yield de 8,45%, da Sanepar, que é a companhia de saneamento lá do Paraná, que tem um dividend yield de 4,24%, e a BB Seguridade, que é obviamente uma seguradora e tem um dividend yield de 4,20%. Juntando as três e fazendo a média, dá o dividend yield anual de 5,63%, o que ao mês dá mais ou menos um 0,458% de dividend yield. Ou seja, essa carteira pagou um pouquinho menos que os fundos imobiliários. Já a segunda tem ações da Porto Seguro, que também é uma seguradora, e teve dividend yield de 3,38%. Da ENGIE, que é aquela empresa de energia elétrica que eu comentei, que tem um dividend yield de 3,19%. E da Ambev, que você com certeza já conhece, que teve um dividend yield de 2,63%. Fazendo a média, isso dá um dividend yield anual de mais ou menos 3,06%. O que são 0,25% ao mês, o que é bem menor que a outra carteira de ações e que os fundos imobiliários. Ah, Luan, mas você não disse que com as ações o processo era muito mais rápido? Sim, eu disse que o processo seria mais rápido, não que ia te pagar mais. Calma que você vai entender. Na primeira carteira de ações eu precisaria de 240 mil para receber um salário mínimo por mês. Na segunda eu precisaria de 440 mil para receber exatamente o mesmo salário, já que a segunda pagava menos. Mas aí entra o pulo do gato das ações. Lembra que eu te disse que empresas crescem mais que imóveis? Então as ações te pagam com um crescimento acima dos fundos imobiliários no geral. Uma ação que custa R$10 hoje pode custar R$50 daqui a 3 anos, mas os fundos imobiliários não têm esse crescimento absurdo, porque eles distribuem o lucro deles todos, não tem muito para onde crescer. O imóvel não vai passar a valer 5 vezes mais do nada. Uma empresa pode fazer isso. E você lembra que o DY é uma porcentagem do preço do ativo? Pois é, se ele custa mais, você recebe mais também. E é aí que entra o segredinho que eu ia te contar. Para ganhar o selo anti-mané, você vai investir nos dois. Sabe por quê? A sua rentabilidade fica muito maior quando você diversifica. E não precisa nem ser só ações que pagam dividendos, você não precisa se limitar a isso, porque toda empresa no futuro vai crescer até um ponto em que elas vão ter que virar empresas de dividendos, porque a empresa não cresce para sempre. E você
você não precisa comprar só as ações pagadoras de dividendos, não precisa se limitar a isso. Até porque no futuro, toda empresa que está crescendo, chega um ponto onde ela cresce demais e ela começa a virar uma pagadora de dividendos também, ela começa a distribuir mais o lucro. Você não precisa se preocupar com isso, a única coisa que você tem que se preocupar é se a empresa se mantém boa ao longo do tempo, né? Porque se ela quebrar, você moscou, você vacilou, tem que ficar esperto. Se você tem uma carteira de investimentos com ações, fundos imobiliários, renda fixa e até mesmo investimentos no exterior, além de criptomoedas, se você quiser adicionar, os seus ganhos ficam muito mais estáveis. Qualquer coisa que acontecer em uma das partes da sua carteira vai te abalar muito menos, porque você tem todas as outras ali ainda. E com bons investimentos e ganhos estáveis, aquela rentabilidade de 8% vira 10, 11, 12, 13, 14% ao ano. Vamos seguir a mesma lógica. Se você investir todo mês R$300 a uma taxa de juros de 11% ao ano, que era que eu tinha comentado que você poderia conseguir, durante 231 meses, você conseguiria seus R$220 mil para poder, se quisesse, podia passar tudo para fundo imobiliário e ganhar os seus R$1.100 tranquilamente. E para te poupar da conta, 231 meses são 19 anos e 3 meses. Então você ia ganhar sua grana, ia começar a ganhar R$1.100 todos os meses mais cedo, o que ia te permitir acumular mais patrimônio ao longo do tempo. Então é justamente esse o plano, investe em boas empresas e em bons fundos imobiliários para poder multiplicar o seu patrimônio. Pode ser pouco, R$300 já é mais que o suficiente para ter sua liberdade financeira, para não precisar trabalhar mais. E depois, quando você chegar no patrimônio que te agrada, você pode investir mais em fundos imobiliários e em ações pagadoras de dividendos para começar a usufruir da sua renda passiva, para poder curtir a vida. Mais do que você já vem curtindo ao longo dos anos, porque lembrando que investir não significa abrir mão da sua vida hoje, não. Você investe um pedacinho do seu dinheiro, o resto é seu. Uma parte é do governo, outra parte é das contas, mas enfim, você entendeu? E claro que isso tudo é só uma aproximação. Você pode investir mais dinheiro, você pode ter uma rentabilidade melhor, você pode deixar o dinheiro lá por mais tempo. Se você deixar 30 anos, o jogo já muda completamente, seu dinheiro se multiplica muito mais. Mas o que eu te dei aqui foi o caminho das pedras. Agora você segue da melhor maneira possível. Ah, e não esquece da reserva de emergência. Não adianta de nada investir lá, multiplicar seu patrimônio e não ter uma proteção para um caso de emergência, para quando você precisar tirar o dinheiro. Senão você vai ter que tirar dos seus investimentos e vai se ferrar de qualquer jeito. E ela tem esse nome por um motivo. A reserva de emergência serve para aquilo que você não consegue prever. Tudo que você conseguir pensar hoje não é para isso que a reserva de emergência serve. Ela serve porque você nem consegue imaginar. Você nem sabe para que você vai usar isso, mas se você precisar, você tem que ter lá. Muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.